Bom dia para você que está acordando, que já acordou, que está no seu carro, que está, quem sabe, na sua cama, na frente da sua televisão, com seu smartphone, no seu computador, não importa, com a sua família reunida na sala. Esse é o momento do nosso encontro marcado durante esses últimos 6 dias, da qual estamos buscando estar na presença de Deus todos os dias, nessa maratona que nós estamos chamando de 10 dias de oração. E eu tenho certeza que você já foi abençoado durante esses dias. Eu já recebi bênçãos muito especiais. E eu tenho certeza de que a presença de Deus na sua vida, na sua família, tem feito e continuará fazendo toda a diferença. Você é muito bem-vindo a esse nosso momento. Caso você talvez não esteja conectado agora, mas se conectará também mais tarde, em algum momento desse dia, não importa. O importante é você estar na presença de Deus, em contato com Deus, recebendo a influência do Espírito Santo. E é muito bom estarmos mais um dia aqui, diretamente da Igreja do NASP, trazendo para você essa mensagem especial. E eu estou muito encantado com tudo aquilo que já comentamos, conversamos com vários pastores, várias pessoas que já estiveram conosco durante esses dias anteriores. O título da nossa série desses 10 dias, Famílias Fiéis até o Fim. Caso você não tenha essa revista, porque talvez já tenha se esgotado, fale com a gente, envie, coloque aí no chatzinho, não tem problema, eu quero a revista virtual, coloque o teu WhatsApp, nós vamos enviar para você. Aproveita, compartilhe esse link, divulgue para muitos amigos, para famílias queridas. É importante você compartilhar esse momento de reflexão, porque você também vai poder abençoar outras vidas. Então seja muito bem-vindo. O tema de hoje é um tema muito especial. Vamos falar sobre a missão da família. É o nosso 6º tema. Esperamos que você aproveite o máximo, que você receba aí muitas bênçãos por estar mais um momento na presença de Deus. Eu quero cumprimentar aqui pastor Hernani. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, pastor Elias. Bom dia, querido amigo, querida amiga. Você que está nos acompanhando, que alegria poder participar do seu dia e começar logo cedo, viu? É muito bom ter você por aqui. De repente, para você que está chegando agora, eu quero convidar você a se inscrever no canal e fazer parte dessa grande igreja virtual, desses mais de 150 mil adoradores. Vem com a gente, se inscreva no canal, ative as notificações e vem fazer parte conosco desse momento. E para você que já é inscrito, já recebeu o link, muito bem-vindo. Compartilhe esse link, abençoe pelo menos aí 5 famílias, põe no seu grupo familiar do WhatsApp, seu grupo de trabalho, porque é um momento muito especial preparado para você. E também especial é o convidado que temos nessa manhã, né, pastor Elias? Com certeza. Todos já passaram por aqui, pessoas especiais, e hoje recebemos uma pessoa muito especial para nós, pastor Erlon Brau. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, pastor Brenha, bom dia, pastor Hernani. É uma alegria poder estar com vocês aqui, com esse público tão querido, especial. Eu estava só aqui, como diz o povo do interior, suntando o carinho maravilhoso de vocês se dirigindo a esse público, essa igreja querida do NASP. E eu me sinto honrado de poder estar logo no primeira hora da manhã, né? Estarmos juntos aqui vendo esses temas maravilhosos dos 10 dias de oração. Então, estamos juntos aqui e misturados nessa jornada. Obrigado. Pastor Erlo, para aqueles que talvez não conheçam, eu acho que são poucos, né? Pastor Erlo, muito conhecido, né? Pela sua voz bonita, romântica, grave, né? Uma voz que encantou realmente multidões aí através do Quarteto Arautos do Rei. Quantos anos no Arautos, pastor? 9 anos, pastor 9 Elias anos. Brenes. 9 anos viajando de Kombi aí pelo Brasil, proclamando a mensagem do Advento através da música. Já no IAE, o Erlo era realmente um grande cantor, né? Disputado por todos os conjuntos, grupos, quartetos, corais. Como é que o senhor sabe tanto desse período trios da femininos, época dele, masculinos, todos. O pastor Brenha está revelando muitas coisas aqui, tá vendo? Mas eu vou dizer para vocês, ele sabe de muita coisa que nós tivemos a satisfação e a alegria de estudarmos na mesma classe. Que legal. Vocês veem o pastor assim falando e tal, ele era assim evangelista já desde o tempo da classe da sala de aula. Ele era falante, alegre, e aquele violino dele
para todo lado, para cima, compondo, gravando. Ele, como nasceu artista, depois se transformou nesse pastor maravilhoso que a gente conhece hoje. Obrigado, pastor Elo. Pastor Elo, quando nos formamos, foi uma alegria, né, pastor Elo, indo para o Arautos do Rei, começando ali o seu ministério, um ministério brilhante, e hoje liderando aí, já passou por algumas associações, hoje liderando aí a nossa associação, nosso presidente, e eu sou muito feliz por ser liderado e administrado pela sua liderança, pastor. Muito obrigado, o senhor tem feito um grande trabalho junto à nossa associação, Deus tem lhe abençoado. A PAC não para, Opa, como obrigado não por lembrar, diz como o slogan, né, o hashtag, a PAC não para, projetos, empreendimentos, e as igrejas estão sempre motivadas. E o NASP não é diferente, o NASP continua ligado nos projetos, nos desafios, e muito obrigado por essa liderança firme, forte, impactante e, sobretudo, cristã. Amém. Louvado seja Deus. Estamos juntos e misturados, pastor Brenha. Muito bem. Bom, hoje... Diga, o que pastor, a gente tem que falar, porque nós vemos aqui o pastor Erlo, mas sabemos que ele é a construção familiar de uma família, né? Pois é. Então, pastor, só podia apresentar a sua família para a gente, por favor? Com todo prazer. A minha família, em primeiro lugar, é uma dádiva de Deus, uma bênção. E vocês que conhecem, tem uma esposa, a minha primeira esposa e única, né? Ela é simplesmente extraordinária, linda. Inclusive, ela está aqui na minha frente. Em algum dia da semana também ela vai participar conosco aqui. E eu realmente tenho duas filhas também maravilhosas. Por tudo, pastor Bren e pastor Hernani puxaram a mãe, viu? Amém. O importante é ter boa saúde, né? Pelo pai puxaram a parte da saúde. A Isabelle e também a Emily, as duas meninas. E as duas estão casadas, uma casada com o Harris e a outra casada com o Pedro. Pedro bem grandão, né? Maior que eu. É uma bênção ter uma família, viu? É uma Quem bênção, tem uma né, família, e eu agradeço a Deus pela família que Ele me deu, é maravilhosa. Sou muito feliz com a família que Deus me entregou. Louvado seja Deus. É a base de tudo, né, pastor Erlo? Com certeza. É a base, é a que nos sustenta, é a que está com a gente em todos os momentos e nos ajuda a continuarmos firmes, aí focados, nos impulsionam, né? Porque quando a gente tem uma família na retaguarda e às vezes na vanguarda também, nos puxando quando a gente precisa ou nos empurrando quando a gente necessita. É uma bênção de Deus. A família realmente é a maior bênção de Deus para nós seres humanos, juntamente com o sábado e outras coisas especiais de Deus. A família, né? Instituída por Deus no Éden, é uma instituição que nunca deixará de ter o seu peso e nunca deixará de existir segundo o padrão de Deus, porque não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Nós teremos por toda a eternidade. Por toda a eternidade, graças a Deus por isso. Bom, amém. O nosso tema de hoje, como disse, a missão da família. E faz parte, não é, como eu quero reforçar todos os dias, o tema principal da nossa série Os 10 Dias, famílias fiéis até o fim. Tem sido uma bênção. E vamos estudar com oração e com a presença de Deus mais esse tema com você e com a sua família. Eu convido você então, aonde você estiver, se colocar na presença de Deus, seja sentado, ajoelhado, como você puder. Eu vou convidá-lo a fechar os olhos e vou convidar o pastor Hernani para orar conosco, para começarmos o nosso estudo. Vamos orar. Grande Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, mesmo sem merecermos. E a família é uma delas. Sim, Pai. Senhor, o que precisamos muito, é que o Senhor nos ajude a que possamos ver o rumo que devemos levar a nossa família. Qual, Senhor, a essência da existência familiar, para onde devemos ir. Por isso, Pai, pedimos o Teu Santo Espírito nesse momento, que Ele more em nós e através de nós fale a tantas famílias que agora nos acompanham. Sim. Perdoa os nossos pecados, nos livra do mal e nos guia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, pastor Hernani, obrigado aí pela oração. Eu quero começar lendo os nossos 2 ou 3 versos introdutórios aí da nossa reflexão de hoje. Eu vou começar com Jeremias capítulo 1, verso 7. É impressionante esse desafio e essa questão que envolveu aí o chamado de Jeremias. Verdade. E Jeremias diz assim, olha: mas o Senhor me disse,
não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. É interessante esse desafio, né? Porque Jeremias tinha sua família, Jeremias tinha sua estrutura familiar, e Deus o chama para pregar. E naturalmente que quando a gente imagina a ideia e a figura de um profeta, a gente sempre acha que ele estava sozinho, né? E nunca um pregador está sozinho. Jamais. Nunca. Sempre há uma família, não é? Um pastor não está sozinho, tem uma família. Qualquer pessoa que se disponha a falar do Evangelho, a família é o grande impulsionador desse processo de pregação da palavra de Deus. E é um grande suporte nesse processo, não é isso, pastor? É verdade, pastor. E interessante, o senhor citou um ponto importante, é que dificilmente um dos profetas da Bíblia não tiveram uma ênfase especial no antro familiar. Sem dúvida. Ele tem uma raiz, ele tem um começo, igual Jeremias mesmo, que o senhor leu, ele vem de uma família sacerdotal. Sem dúvida. E preparado no caminho, sabendo Com a missão, certeza. Deus o chama porque ele já foi preparado pela família. Posso ler um texto também, pastor? Romanos, por favor. Romanos capítulo 10, versos 14 Sim. e 15 vão dizer o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam as coisas boas. Então aqui nós encontramos Paulo fazendo um mesclado de suas palavras com as palavras de Deus para Isaías, quando Isaías se coloca à disposição para ir. Então, a família... Bom, eu não vou entrar na questão da família, eu vou deixar o nosso convidado falar, mas é Paulo trazendo a importância de ir. Alguém precisa ser preparado a ir, porque as pessoas precisam ouvir a mensagem da volta de Jesus. E para finalizar esse nosso rápido momento introdutório, eu quero levar você, que está conectado com a gente, a uma história que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e basicamente os dois versos, o verso 18 e o verso 19. Nós conhecemos aquela história onde Jesus faz aquele grande momento de libertação, né, dos demônios que estavam ali sobre aquele homem que vivia acorrentado. Enfim, está aqui no capítulo 5. O endemoniado de Gadara. E ao final, quando ele é liberto, ele quer acompanhar Jesus. É natural. Ele queria ir com Jesus, porque é aquele momento assim: eu sou grato, né, Senhor, quero retribuir, quero estar contigo, o Senhor fez a coisa mais extraordinária da minha vida e tal. E olha o que acontece, é interessante isso. Verso 18 e 19: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Porém Jesus não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então note, é o ide, né? Ou seja, Jesus diz: olha, amigo, você tem uma missão para cumprir. Agora você vai ser o meu arauto, né? Você recebeu a bênção, agora é hora de você abençoar outras pessoas, não é? E eu penso que no conceito da família, pastor Erlo, quando a gente tem todo esse processo missional, né? Porque nós temos uma missão e nós temos que cumprir essa missão, o chamado que Deus nos faz. E quando a gente pensa em pregação do Evangelho, a gente sempre imagina assim: olha, eu conheço muitos, nós estamos aqui num centro universitário e nós temos até aqui um núcleo de missões, né? Onde muitos alunos saem, vão para lugares bem distantes, fazem um trabalho lindo, mas vão lá uma vez por ano, passam lá 5 dias, 10 dias. A gente não pode tirar o peso e a importância desse trabalho, né? Que eu também gostaria de fazer um dia, nunca fiz esse tipo de voluntariado, mas eu reconheço esse trabalho como um trabalho de altíssimo nível. Tem pastores que saem e vão. O nosso núcleo de missões aqui é muito forte. E quantos missionários jovens são enviados para outros lugares do mundo? Mas agora eu te pergunto, pastor Erlo,
só existe esse campo missionário. Quer dizer, então se eu não posso ir para lá, se eu não posso passar 10, 15 dias longe em outro país, gastar um dinheiro que às vezes eu não tenho, eu não posso fazer mais nada, o campo missionário está onde, pastor Ero? O que eu posso fazer? Na realidade, muitas pessoas falam nessa visão de missão transcultural. Sim. Mas o texto que nós temos hoje na revista, que o pastor Brenha nos apresentou, fala que a primeira parte da missão, assim como Jesus falou com o gadareno, começa em casa, vai em casa. Então, a nossa primeira missão, e é impressionante que quando a gente vê o texto bíblico aqui e os conselhos que nós temos aqui da palavra de Deus, é que a gente tem que começar o trabalho em casa. E a missão que as famílias têm, o núcleo familiar tem a desempenhar, eu mesmo confesso para você, estava comentando com a Verli, quando estava chegando para cá, que alguns dos textos que a gente está vendo aqui, hoje, lendo nessa revista, eu nem me lembrava tão profundamente deles, que um deles, por exemplo, fala que, no livro Educação, na página 41, que diz: cada jovem e cada criança tem uma obra para a honra de Deus e o erguimento da humanidade. Ou seja, todo mundo tem que participar. Então, é criança? Não, mas está muito novinho para participar. Não, quando tiver mais maduro, eu envolvo no trabalho missionário. Não, isso faz parte da missão que Deus colocou. Então, a gente até... É uma discussão que a gente tem, que muitas vezes, quando... conversava com o pastor Ronaldo Arco, que lidera a área de jovens da nossa região aqui, ele dizia: olha, grande parte dos jovens que vão para universidades públicas, grande parte, infelizmente, eles desistem de continuar na igreja. Quando são confrontados com muitas teorias que existem por aí, eles não suportam a pressão e acabam abandonando a fé. Então, olha que vacina extraordinária que o comentário que a gente tem hoje, se os pais, se as famílias investirem tempo, e nessa primeira introdução aqui, vai ser importante para o erguimento da humanidade, não somente para a pessoa, para o jovem, para a criança, que depois se transforma em jovem e vai para a universidade, ele se transforma num cristão sadio e maduro e continua seguindo o caminho de Deus. Por isso que todos são chamados para serem missionários para Deus. É maravilhoso. E o texto aqui que é dado dessa lição diz que a gente, como pai, deve de manhã, diz aqui, todas as manhãs e tardes, devemos apresentar a Deus a nossa herança, os nossos filhos, que foi remida pelo sangue de Jesus, e ensinando-os o seu principal dever e privilégio, que é amar e servir a Deus. Que coisa extraordinária. Quer dizer, você tem o senhor colocou algo assim exatamente no mais puro sentido de missão. Pais educando filhos, preparando os filhos para a missão, né? Ou seja, essa é uma responsabilidade dos pais. É muito forte, eu não lembrava que era tão pesado o conselho aqui. E me permita aqui talvez só fazer um acrescento aqui de uma citação que também nós temos aqui na revista, do livro Parábolas de Jesus, onde Ellen White diz assim: muitos pais, escutem aí pais, isso é muito importante, confiam ao pastor ou ao professor da escola sabatina, né? A obra, né, de ganhar os filhos para Cristo, né? Porém, assim fazendo, negligenciam a responsabilidade imposta por Deus. E ela diz: a educação e instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. É uma tarefa que requer paciência e esforço de toda a vida, diligente e perseverante. Que extraordinário, hein? Ou seja, então, eu tenho o meu papel, né? É triste você ver isso. Nós somos pastores e a gente vê isso na prática. A gente não vê isso assim na verbalização. Eu nunca vi pais dizendo: olha, tá aqui os filhos para que a igreja faça a sua parte. Mas a gente vê pelas ações dos pais que muitos acham que a igreja é a única responsável pelo preparo. E quando muitas vezes os filhos, em sua idade mais jovem, adolescente, abandonam os caminhos do Senhor, porque eu acho que a maior e mais importante vacina contra a apostasia é a missão. É a missão.
E aí os pais dizem assim, a igreja não fez nada pelos meus filhos. Já ouviu esse comentário, pastor? A igreja não tem nada para os meus filhos. Não tem nada para os meus filhos. Mas essa responsabilidade não pode ser transferida, não pode ser delargada. Então, eu acho que uma aplicação bem importante, às vezes o pai, a mãe, estão preocupados em ir para a academia, estão preocupados em ir para o salão, para ficar bonito, para aparecer bem na foto. E os filhos ficam em segundo plano. O conselho de Deus para nós nesta manhã, o primeiro campo missionário que nós temos é o nosso lar, a nossa família. E quando tem várias oportunidades, a gente tem que envolver, ensinar. Ensina a criança, né? No caminho que deve andar. Vão ficar velhinho e vai ficar firme. É o conselho bíblico que a gente não pode esquecer jamais. Maravilha. É interessante, né? A gente, nesse raciocínio, percebemos o seguinte: quando nós, pais, negligenciamos a missão, os nossos filhos vão aprender a fazer o mesmo. Quando nós deixamos de fazer algo, eles também estão aprendendo. E nesse ponto, pastor Erlo, eu quero te perguntar o seguinte: o trabalho missionário, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: o que é o trabalho missionário? E a segunda pergunta é: esse trabalho missionário é uma responsabilidade dos líderes? É uma responsabilidade só da mãe, só do pai? De quem que é essa responsabilidade também? O trabalho missionário, na realidade, baseado naquilo que o filho percebe na vida do pai e na vida da mãe, essa influência que eles exalam é o maior trabalho missionário que eles têm que fazer, né? Porque as novas gerações têm saído da igreja? Porque eles veem uma incoerência daquilo que o pai fala, daquilo que às vezes a igreja prega e daquilo que a igreja vive. Então, essa questão de envolvimento, eu acho muito bacana quando tem o livro missionário, e tem várias oportunidades, nós podemos até falar, tem coisas aqui no nosso texto de hoje, né, para a gente implementar, praticar isso de forma explícita, mas eu acho que a gente não pode jamais deixar esse trabalho missionário, que é a grande vacina, de forma secundária. A gente precisa envolver e trabalhar de forma clara para que os nossos filhos olhem, olha, o pai está com a Bíblia, a mãe está lendo a Bíblia. Opa, esse é o caminho que eu devo seguir. Esse é o caminho que eu... Então, a influência que os pais podem exercer, o legado que eles podem deixar, mais do que as palavras. Mude dizer que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Então, falando da família, falando da missão da família, por que muitas vezes algumas igrejas estão frágeis? Porque os pais estão frágeis, porque as famílias estão frágeis e, infelizmente, não têm se engajado, não têm se envolvido. E aí o filho olha, também não vou me engajar. Não, agora eu tenho filhos pequenos. E eu fiquei impressionado com o que Ellen White diz aqui. As crianças, os jovens, devem ser desde pequenos envolvidos no trabalho missionário. Então não tem excusa. E quando a gente não faz isso, a gente corre o risco. E às vezes tem uma família frágil, defeituosa, e depois ficamos aí pedindo oração no culto de quarta-feira, né? Quando a nossa parte foi delargada para a TV, para a escola, para os professores, né? Então é muito importante que a gente assuma a nossa responsabilidade como pais. Quer dizer, então, puxando esse raciocínio, é bom a gente reforçar, né? Porque a revista traz isso de forma muito forte. Aonde se preparam os verdadeiros missionários? Ou seja, o lar é o maior campo missionário. É o maior seminário, é o né? maior seminário de preparação de missionários. O lar é capaz de fazer o que uma faculdade de teologia não faz. É verdade. Ou eu estou falando alguma incoerência? Não. Não, é isso mesmo. E é interessante quando a gente vê as estatísticas, eu estava vendo a estatística, a maioria das pessoas que vão até se tornar como missionários transculturais, que se tornam pastores, que fazem um trabalho que a gente admira, é porque eles viram essa dedicação em casa. Eles viram o espelho. E às vezes a gente vê o pai diz, olha, que coisa, meu filho saiu da igreja, vamos orar. E, lógico que nós temos que orar, temos que interceder, mas essa oportunidade que nós temos de investir o melhor tempo, enquanto a mente das crianças estão em formação, se a gente não aproveitar, nós vamos perder uma oportunidade para sempre. As janelas do conhecimento, da sensibilidade espiritual vão acabar se fechando e nós
entregamos essa educação aos coleguinhas, às mídias sociais, e depois nós vamos chorar por toda a eternidade. Então, a mensagem de hoje é a seguinte: pais, acordem. Tem o Covid aí, tem tudo mais, mas vocês não podem transferir para a educação ou para qualquer lugar essa responsabilidade de serem um modelo, de serem um exemplo, de exercerem uma influência positiva, inclusive, não só em valores, mas na missão de propagar e viver o Evangelho. Eu vou dizer, pastor Hélio, você conhece também, você conhece a minha mãe. Vai aqui um tributo à minha mãe. Porque eu cresci vendo a minha mãe muito envolvida com a missão. Até hoje, 88 anos, já com todas as suas limitações. A minha mãe pensa a igreja, pensa a missão, pensa visitas que ela não pode mais fazer, pensa os estudos que ela não pode mais dar. Minha mãe foi uma das obreiras voluntárias de maior êxito que eu conheci na minha vida. Nossa, que maravilha. Eu nunca vi. Talvez você tenha escolhido o ministério pela influência da sua mãe, né? Eu tenho, assim, quase que total segurança em dizer isso. Minha mãe foi uma influência muito positiva na minha vida em relação a esse processo de missão. Não havia um ano em que minha mãe não conduzia 10, 15, 20 pessoas ao batismo todos os anos. Diretora de classe bíblica, envolvida com o Ministério Jovem, envolvida com a Escola Sabatina, envolvida com o Ministério Pessoal. Eu cresci nesse ambiente, acompanhando a minha mãe, dando estudos bíblicos sábados à tarde, de casa em casa, até a última casa. Nossa, que e impressionante isso. Então, a influência de uma casa que tem um conceito de missão, de um lar que é um lar missional, é de profunda importância no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de um juvenil. Hein, pastor Brenha, só reforçando aqui o que você está falando, e quando a gente fala a palavra missional, a gente até fez uma grafia diferente aqui na PAC, que é missão agora, missional. Sim. Diferente do conceito evangélico que existe por aí. Então, essa missão agora, qual é a definição, assim, de maneira bem simples? Ter essa missão de Deus, lembrar que Ele nos chamou para nós nos sentirmos enviados e pensar na missão 24 horas por dia. Colocá-la no coração, e não somente colocar no nosso coração, mas a lição aqui nossa hoje é colocar no coração dos nossos filhos, incutir. Esse é o termo bíblico, né? Essa é a nossa responsabilidade. Pois é, pastor. Eu gosto muito desses momentos, sabe, pastor Erlo, pastor Elias, porque por mais simples e profundo que seja, isso é um esclarecimento para muitas pessoas. Porque eu conheci maridos que perderam a família porque ele ia sozinho fazer o trabalho do Senhor. Ele achou que a missão era com ele. Só ele. Ele largou o lar e todo dia à noite, sábado, domingo, ele saía. E deixou a família frágil. Interessante, pastor, que você tá e falando. também existem aqueles que acham assim, ó, não posso deixar minha família sozinha. Se abstém totalmente do trabalho missionário para cuidar da família até o filho ir para a faculdade. E qual seria o caminho certo? Então, pastor, essa é a pergunta que eu quero te fazer. Esse momento de conversa é muito importante por esse equilíbrio, sabe, pastor? Porque às vezes eu encontro pessoas preocupadas em pregar bons sermões, mas eu te pergunto, aproveitando a sua pergunta, devolvendo a sua pergunta e fazendo mais uma, o que é mais impactante que um sermão muito bem pregado ou muitos estudos bem dados? O que é mais importante? É a influência espiritual exercida pela família no lar. Vale muito mais. A Helena White, né, fala, olha, é muito mais importante. Está pensando lá pregar um sermãozinho bonito lá na igreja? Vive ele aqui em casa, que ele é muito mais forte para moldar, para estruturar o caráter de uma nova geração. Então, é de arrepiar. Estou arrepiado aqui, porque se você está nos ouvindo agora, você é uma pessoa missionária, louvado seja Deus pela sua vida, e se você não tem ainda tido a experiência de levar seus filhos desde pitiquinho, o texto bíblico aqui que eu citei no início do livro Educação, na página 41, as crianças e os jovens, desde pequenininho, envolvidos no trabalho missionário. Envolve todos, que vão ficar seguros
e vão estar preparados para a volta de Jesus e vão exercer essa influência positiva e modeladora e transformadora para o mundo. Vai ser uma luz, né? Uma grande bênção. Essa é a grande virtude de uma família bem organizada, de uma família bem estruturada, a qual Ellen White fala que é o mais poderoso argumento que pode se ter em favor do cristianismo. É uma família bem ordenada, uma família bem organizada, uma família que tem paixão pela volta de Jesus, uma família que ora unida, que permanece unida, que se envolve na missão, que se envolve com os projetos da igreja, que não desenvolve nenhum sentimento de crítica e que não coloca nos filhos esse sentimento de crítica à liderança, à igreja ou a qualquer coisa, mas coloca a missão no coração das pessoas, dos filhos. E isso faz uma diferença tremenda. Por que eu estou dizendo isso? Porque além do campo, e nós estamos indo já para o final da nossa conversa. Já, pastor? Por incrível que pareça. Não mas acredito. Não deu nem um minuto. mas a gente pode continuar um pouquinho mais aí. Mas eu quero trazer esse ponto antes da gente concluir. Existe o campo da família, que é o campo importante. Mas há um outro campo também pelo qual a família deve trabalhar. E por onde ela deve começar, pastor Erlon? Que campo é esse que está próximo dela e que ela deve também exercer essa influência? Não, aí ficou. Não acredito. Você está vendo? Isso é companheirismo. Nossa, já me ajudou bastante, né? Ajudou. Já ajudou. Pastor Eu vou ajudar é a colinha bênção. dele aqui, tá certo? Tá tudo certo. Que maravilha. Na realidade, tem pessoas que só pensam, como o senhor mostrou no início, pastor, da visão transcultural da missão. Mas o primeiro campo missionário é a nossa casa. Sim. E o segundo campo missionário é a nossa vizinhança. Alguns ficam preocupados, não, eu vou lá naquele lugar onde alguém não me conhece. Às vezes a gente discute com os Calebes, né? Não, eu não vou pagar mico aqui na minha região, eu vou fazer Caleb lá na frente, porque aí ninguém me conhece. Não, a gente tem que buscar pessoas que são necessitadas. Aí é o método de Cristo, né? Olha como funciona em todos os aspectos, né? Atender às necessidades dos nossos vizinhos, orar por eles. E o texto de hoje diz que convide eles para vir em casa, cantar conosco, participar do nosso culto, né? Participar dos PGs, né? Sim. Aqui no NASP eu sei que tem muitos PGs, que tem esse grupo e tal. Então é importante, mas trazer os vizinhos para estarem conosco. Podemos usar isso no livro missionário, distribuir literatura, ou seja, são várias maneiras, mas a prioridade nossa é justamente no nosso pequeno círculo ali, ao redor da nossa família. Eu gosto muito da ideia, pastor Elias, de fazer caminhada de oração na frente das casas dos nossos vizinhos, orar por eles, passar na frente, sem chamá-los na primeira hora. Senhor, esse nosso irmão aqui, olha, esse nosso vizinho talvez perdeu um familiar. Alguém estava me dizendo hoje de um projeto que vamos fazer, porque a pessoa faleceu. Então eles vão agora dar um conforto para a viúva, ou seja, toda oportunidade que o coração está machucado ou tem uma necessidade, é uma grande oportunidade que a pessoa está mais sensível. E nós, da família em missão, nós somos família em missão, não podemos jamais dispensar uma grande oportunidade. Não, depois, daqui um mês, não. Na hora, precisou, é uma família lutada, vai lá, prepara um prato de comida. E Ellen White diz que existe muito mais religião num pão bem preparado do que num sermão bem pregado. Ou seja, a gente compartilhando as necessidades, atendendo as necessidades dos nossos vizinhos, eles vão falar, poxa, mas que povo é esse? Que povo extraordinário. Vai criar essa pergunta e aí nós convidamos em casa o nosso pequeno grupo familiar e poderemos esclarecer e mostrar onde o mundo está vivendo e como a gente pode apresentar Jesus como a solução de todos os nossos problemas. E Ellen White chega a dizer que existe mais religião, existe a melhor influência que nós podemos dizer da transformação do cristianismo é apresentar a nossa família de forma bem ordenada e organizada e envolvida em missão. É a prova que o cristianismo não é apenas de palavra, mas é algo transformador. Essa sua citação está no livro Lar Adventista, na página 25. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo
é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer, pois é um testemunho vivo de seu poder prático sobre o coração. Que declaração extraordinária. Olha, com isso nós vemos que missão não é apenas o que fazemos, mas é quem somos. Muito bem. A missão, ela começa quando a minha família é envolvida e a minha família diz para onde estamos indo. Essa é uma preocupação que nós temos, sabe, pastor Erlon? Não é só o que eu digo, não é só a minha palavra de onde estou indo, mas é como temos guiado nossa família. E é nesse rumo, é nesse caminho. E a missão é quem somos mais do que o que falamos. Uma família salva sempre buscará oportunidades de falar com seus vizinhos. E tem um texto de Ellen White que diz: o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Como missionário. E aí quando o texto que o pastor Brenha de Jeremias 1,7, não, mas eu não tenho condição, tal. Jeremias ele tentando dar uma excusa para fugir da sua missão. E Deus falou: olha, não vem com essa conversinha mole, não. Eu chamei, foi você. Assim como ele chama todas as famílias da igreja para cumprirem a sua missão. Quer ter uma família feliz? Envolva todos os seus familiares. Não abandone a sua esposa no sábado à tarde, não abandone seus filhos, mas crie um formato para que todos possam estar envolvidos, que eu acho que você vai compreender claramente o propósito de Deus para a missão da sua família e vai ter uma família com certeza muito mais feliz. Coisa extraordinária, né? E eu acho que não poderíamos encerrar de um jeito melhor do que com essas palavras. Ou seja, há um lugar para todos nós na missão. A obra de Deus, ela não é coletiva, ela é individual. Nós somos um povo chamado e escolhido e separado para sermos luzes, para brilharmos, para resplandecermos, para apresentarmos ao mundo a glória de Deus. Então pense numa coisa: o que a sua família tem feito pela missão? O que você tem feito pelos seus filhos para torná-los pequenos missionários? O que você tem incutido na mente dos seus filhos no sentido de mostrar a eles que eles precisam ter por Jesus esse mesmo sentimento que Jesus tinha pelas pessoas? Ou seja, fazer pelas pessoas aquilo que Jesus faria se ele estivesse em nosso lugar. Então, o método de Cristo, ele é tão atual e tão válido nos nossos dias como foi nos dias de Cristo. O que Jesus fazia? Ciência do Bom Viver diz isso pra gente. Ele misturava-se com as pessoas como alguém que desejava-lhes o bem, demonstrava simpatia, granjeava-lhes a confiança, fazia todas essas coisas. E depois, o que ele dizia? Vem e segue-me. A gente pode fazer isso muito bem. A gente pode começar a pensar e repensar o que temos feito como família para o reino de Deus, se queremos que a nossa família transponha os anos finitos dessa terra para os anos da eternidade. E que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que esse momento que tivemos aqui hoje seja um momento de motivação, de desafio, mas sobretudo um momento que tenha feito você pensar nesses simples, mas profundos conceitos que nós tentamos nesses poucos minutos trazer para você e para a sua família. Pastor Erlon, muito obrigado pela sua participação. Que Deus o abençoe muito. Que Deus continue te dando essa força, essa vitalidade, essa energia espiritual para conduzir esse rebanho de mais de 30 mil ovelhas. Que Deus o unja cada vez mais. Muito obrigado, pastor Brenha. Muito obrigado, pastor Hernani. Que Deus os abençoe grandemente. Estamos juntos na missão. Pastor Hernani, muito obrigado mais uma manhã por estar conosco nesse momento e que Deus continue também abençoando a sua família. Amém. E nós queremos dizer exatamente qual é o nosso desafio hoje, o motivo especial da nossa oração, da nossa intercessão,
é para que o discipulado seja uma realidade em sua casa e que todos cresçam em comunhão, relacionamento e missão. Amém. Lindo o nosso desafio. E não se esquecer hoje também de orar por 5 familiares. Então, para que as nossas famílias sejam abençoadas, vou convidar então o pastor Hélio para orar conosco. E assim nós vamos encerrar o nosso momento especial desta manhã. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia em propiciar e nos convidar e nos chamar e chamar todas as tuas famílias para fazerem parte da tua missão. Amém. Sabemos que a missão é tua, mas o Senhor quer compartilhar conosco. E sabemos, se nós aceitarmos esse desafio, o Senhor fez isso para nos envolver, para nos engajar e para que possamos estar preparados para quando o Senhor voltar e buscar todos os seus filhos neste mundo. Que cada família do NASP e todos aqueles que estão nos ouvindo possam estar dispostos a ouvir a tua voz e fazerem a tua vontade. Que possamos sair daqui com a mensagem: vamos discipular, vamos engajar a nossa família na missão de Deus e assim preparar os nossos filhos para encontrar com Jesus. Que Deus abençoe ao pastor Brenha, ao pastor Hernani e todos vocês que participaram conosco nesta manhã. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, um dia de vitórias, e amanhã nesse mesmo horário estaremos juntos para mais um momento na presença de Deus.